Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre o módulo do transtorno do espectro autista. Para você que ainda não me conhece, eu sou Olavo Tosatti, eu sou psicólogo, especialista em psicanálise contemporânea, especializando em neuropsicologia e possuo experiência tanto no serviço público quanto na área clínica, na ênfase com atendimentos de crianças, adolescentes e adultos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a conceitualização e a epidemiologia do transtorno do espectro autista. A nossa aula vai ser baseada no primeiro capítulo desse livro, que é um livro muito importante, que é da Bossa e Teixeira, de 2018, um livro que é O Autismo, a Avaliação Psicológica e Neuropsicológica. Eu vou apresentar e vocês vão acompanhar a aula a partir dos slides que vão estar aparecendo aí para vocês. Por que que é muito importante a gente hoje falar sobre o TEA? Por que dessa terminologia? Antes a gente falava autismo. Hoje, os manuais mais atuais, mais recentes, voltados para os diagnósticos de transtornos mentais e de aspectos do neurodesenvolvimento, nos traz a ideia do espectro, num sentido que este transtorno, que este quadro, este funcionamento neuropsicológico, ele não se dá de uma forma única e exclusiva, mas que ele é muito distinto a depender de cada um dos sujeitos, pacientes, alunos que se apresentam para nós. Então eu vou trazer, num primeiro momento, como vocês podem ver aí, os aspectos gerais do transtorno do espectro autista. As pesquisas hoje, nos mostram que muitos profissionais ainda estão desqualificados ou não estão instrumentalizados, informados o mínimo suficiente para conseguir ter uma abordagem, para conseguir fazer uma intervenção ou até um encaminhamento para os profissionais adequados. Então, essa aula que a gente vai estar aqui hoje é no sentido de instrumentalizar tanto você que é psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, ou mesmo um educador, um professor, um cuidador que vive, a realidade de estar perto de crianças e que tem visto aí na sua realidade crianças com o TEA. O que é o transtorno do espectro autista? A gente tem que saber que esse transtorno, a primeira característica dele é que ele tem um início precoce em relação ao desenvolvimento e ao neurodesenvolvimento desse sujeito, ou seja, esse transtorno ele aparece nos primeiros meses, anos de vida. Não é um transtorno que vai aparecer na adolescência ou na vida adulta. Muitas pessoas descobrem, às vezes, esse diagnóstico mais tardiamente, mas os aspectos comportamentais, os prejuízos, as dificuldades de linguagem, de socialização, elas têm que acontecer de forma precoce, ou seja, no primeiro, segundo ano de vida da pessoa. O transtorno do espectro autista, ele tem um curso crônico, ou seja, a tendência desse transtorno, se não tratado, se não cuidado, estimulado, ele tem uma tendência a apresentar-se de maneira crônica ao longo de toda a vida. Ou seja, o TEA, ele não tem uma cura, uma vez que ele é um funcionamento psíquico, um funcionamento neuropsicológico, um funcionamento cerebral. Então não é algo, por exemplo, como a depressão, que existe um tratamento e a pessoa fica sem aquela patologia e pode voltar depois. O autismo não. O autismo ele não é uma doença. Ele é um transtorno e ele diz sobre um funcionamento global que aquele sujeito apresenta. Esse é o mais importante
dos aspectos para a gente conseguir falar sobre autismo hoje. Outra característica muito importante do TEA é que ele apresenta um desvio no desenvolvimento da sociabilidade. Então, a capacidade dessa criança, desse sujeito, em se relacionar com crianças da mesma idade ou com adultos, apresenta um prejuízo, um desvio, uma dificuldade, seja na forma de se relacionar ou na intensidade dessas relações. O TEA, por que ele ganha esse nome de espectro? Num sentido que ele é variável em graus, desde leve até graus mais acentuados, mais graves. Então, quando a gente fala espectro, a gente tem que imaginar um leque onde não existe só o preto e o branco, mas existem infinitos tons de cinzas entre um ponto e outro. E cada sujeito, cada indivíduo com TEA vai se encontrar em um ponto desse leque de cores, de possibilidades. E esses graus de prejuízo ou de gravidade do TEA estão relacionados com os prejuízos que esse sujeito vai apresentar em relação a algumas esferas da vida, sendo elas as principais, áreas do desenvolvimento, ou seja, comunicação, prejuízos na aprendizagem, dificuldades para atividades de vida diária e na socialização. Então aí no slide vocês vão conseguir ver que os graus que aparecem nas áreas de desenvolvimento estão relacionados nesses 4 campos: comunicação, aprendizagens, os AVDs, que é as atividades de vida diária, e a socialização. Existe também o prejuízo, ou seja, uma dificuldade em comunicar-se e interagir com os pares, ou seja, crianças da mesma idade ou mesmo adultos. E também prejuízos no comportamento. Então, o que seria, por exemplo, um prejuízo no comportamento? Às vezes uma criança que tem uma agressividade acentuada, uma criança ou mesmo um adulto que tem uma irritabilidade acima do normal quando frustrado. Esses são aspectos comportamentais. E um outro aspecto muito importante quando a gente vai falar de TEA é que ele não existe, dentro desse transtorno, um marcador biológico. Ou seja, não existe um exame, não existe imagens, não existe uma idade definida que a criança tem que apresentar alguma característica que vai ser percebida, por exemplo, num mapeamento, numa ressonância. Ou seja, esse diagnóstico ele é puramente clínico, ou seja, ele é baseado em entrevistas, observações, testes. É um diagnóstico que se dá de uma maneira complexa. Não é um único profissional que fecha esse diagnóstico, mas uma comunicação multiprofissional, onde vai estar o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o neurologista ou psiquiatra infantil. E por que eu falo isso? Porque é muito importante. Porque na minha prática profissional, eu vejo muitas famílias chegando para receber, para passar por uma avaliação e relatam que receberam diagnósticos de maneira precipitada ou não receberam o diagnóstico, muito baseado por achismo, ou seja, por despreparos profissionais e que fazem às vezes aquela família passar por um processo muito difícil, muito angustiante de não saber com o que se está lidando. E muitos profissionais, não muitos, mas alguns profissionais, já ouvi famílias relatando isso, que passaram por pessoas, por médicos, psicólogos, que pediram exames de imagem e, de acordo com aquilo, fizeram um diagnóstico. Então, esse diagnóstico ele não é feito por exames ou feito em base por imagens, mas ele é um diagnóstico clínico, ele é feito na prática, nas discussões,
tanto com a família, tanto na relação com essa criança, e ao longo aí das nossas próximas aulas, eu vou trazer para vocês o que a gente tem hoje, né, de protocolos, de intervenções, de possibilidades para trabalhar em relação à avaliação do TEA. Então, esse é um aspecto sempre que a gente tem que ter aí muito atento na nossa prática, para que nós façamos um trabalho ético, com responsabilidade e com compromisso. Muito importante a gente falar das mudanças atuais. Então, hoje a gente tem o DSM-5 e a CID-11, que são os dois manuais de classificação de doenças mentais, de transtornos, de dificuldades emocionais, e são com base nesses dois manuais que as nossas avaliações têm que se pautar. O termo TEA vem já nesses manuais, nas pesquisas e nas terminologias mais usadas. Então, a gente não usa mais o termo autismo, mas transtorno do espectro autista, e espectro sempre com essa visão variável em termos de funcionalidade, autonomia para aquele sujeito. O que o DSM traz hoje, né, para a gente? O mais importante, né? Dificuldades, comprometimentos em área das habilidades de comunicação social e padrões restritos e repetitivos no comportamento, interesses e nas atividades, como vocês podem ver aí pelo slide, que eu vou esmiuçar um pouquinho mais à frente. Então, nós vamos falar agora, nesse momento, sobre os critérios diagnósticos de acordo com o DSM-5, tá? O DSM-5 vai trazer para a gente 5 critérios diagnósticos. Critério A, B, C, D e E. Nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês sobre o critério A. O critério A, ele fala pra gente, né, que aquele paciente, aquele aluno, aquele sujeito, aquela criança, adolescente, adulto, ele tem que apresentar um déficit persistente na sua comunicação social. Ou seja, ele tem que ter uma comunicação social, ou seja, a habilidade de falar com outras pessoas, com outras crianças, adultos, de forma prejudicial e persistente. E isso, né, tem que acontecer em mais de um contexto, em múltiplos contextos. Então, por exemplo, é uma criança, um sujeito que se comunica muito bem em casa, se comunica muito bem com os amigos, mas ele foi para um curso e ele ficou tímido. Isso não seria um TEA. A gente, para falar em TEA, nós teríamos que, então, observar esse mesmo padrão de dificuldade de interação, de comunicação, de troca com outras crianças, outras pessoas em diferentes contextos. E eles têm que acontecer de que forma? Tem que haver um déficit na reciprocidade socioemocional. Ou seja, um indivíduo que não consegue fazer trocas sociais, falar das suas emoções, manifestar os afetos, aquilo que está sentindo, não consegue iniciar ou manter de forma adequada uma interação com os seus pares. Pares é o quê? Aqueles parecidos com nós, tá bom? Segundo, esse déficit permanente, persistente, em mais de um contexto, ele tem que ser relacionado também aos comportamentos comunicativos não verbais, ou seja, em relação às expressões faciais, em relação, né, a uma dificuldade, por exemplo, de falar algo e expressar na sua fisionomia aquilo que está se falando. Então, geralmente são crianças que estão falando de algo ruim, mas estão sorrindo. Ou às vezes estão falando de algo bom, mas estão muito tristes na sua fisionomia, na sua expressão facial. E também tem pouco engajamento na comunicação verbal e na não verbal. Então, às vezes não consegue de forma adequada falar sobre
por exemplo, uma emoção e manifestá-la. Ou às vezes se comunica, mas não consegue fazer os gestos adequados àquela emoção, àquele assunto que está sendo tratado. Então, esses dois déficits, eles têm que estar presentes neste primeiro critério. Além do terceiro critério, que é um déficit para desenvolver, para manter e compreender os relacionamentos. Então, aí no slide, vocês vão ver melhor. Como que é isso, esse déficit, né? Essa dificuldade, esse parâmetro abaixo do ideal? São crianças que às vezes têm dificuldades para ajustar o seu comportamento para se adequar em algum contexto. Então, por exemplo, são crianças às vezes que estão numa festa ou na própria escola e que tiram a roupa, ou às vezes não consegue falar que está com vontade de usar o banheiro, simplesmente tiram a roupa e quer fazer o xixi ali. Isso seria algo mais crônico, mais estereotipado, mas pode ser algo mais sutil, por exemplo, não conseguir fazer amigos, não conseguir iniciar amizades, ou os coleguinhas convidam essa criança para fazer uma amizade, para iniciar ali uma brincadeira, e essa criança não consegue, não só porque ela é tímida, mas porque ela realmente tem uma dificuldade socioemocional, tá? E dentro do primeiro critério, o DSM, né, já vai falar para a gente que nós precisamos especificar que nesse critério, né, da comunicação social e da interação social, nós precisamos falar em que grau esse sujeito está, leve, médio ou grave. E a gravidade, ela sempre vai estar baseada no quanto de suporte aquela criança, aquele sujeito precisa para conseguir desenvolver essas habilidades. Então, por exemplo, a criança, ela não consegue, mas ela precisa de um apoio leve para ela conseguir fazer. Então, a gente diria de uma gravidade leve, porque o suporte que ela precisa de um adulto, de uma outra pessoa, é tranquilo. Se é uma criança que não consegue, e mesmo com suporte, com uma intervenção substancial, que seria um grau médio, ela não consegue, nós estaríamos falando então de um suporte muito substancial e, portanto, de uma gravidade maior, um critério grave, alto, tá? Então, sempre que falar de graus em relação ao transtorno do espectro autista, nós temos que sempre lembrar qual que é o suporte que aquele indivíduo precisa para conseguir fazer uma atividade. Ou seja, quão pouco ele está em autonomia ou não para desenvolver aquele comportamento, aquela habilidade. Terminamos o critério A, precisamos avaliar o critério B. Aí no slide vocês vão ver que o critério B nos fala sobre os padrões restritos e repetitivos de comportamento, de interesses e de atividades. Então são crianças que têm uma forma de funcionar, de interagir restrita, ou seja, ela é muito ensimesmada, ou é uma criança que repete muito uma brincadeira, um comportamento, uma habilidade. Seja naquilo que é mais comum, seja às vezes no interesse para conhecer algo novo, ou mesmo em uma atividade, mesmo que de lazer. E esses padrões repetitivos, restritos, eles têm que se dar em 4 esferas. Nas estereotipias motoras, então padrões rígidos, na locomoção, na motricidade, no movimento corporal. Então, às vezes são crianças que giram repetidas vezes, ou crianças que contam os dedos. Então, essa repetição de um comportamento. Uma inflexibilidade, ou seja, uma criança às vezes que não consegue aceitar
que mude o desenho ou que mude a brincadeira e aí ela grita, ela chora. Então esse também é um padrão restrito de comportamento que traz uma inflexibilidade. No terceiro ponto, um interesse fixo e altamente restritivo em relação às atividades, aos interesses, seja na intensidade ou no foco. Então, por exemplo, às vezes é uma criança, um sujeito que passa horas pintando uma mesma figura. Ou ela tem um foco muito restrito. Por exemplo, é uma brincadeira, um brinquedo que tem várias peças, várias possibilidades, e ela fica muito focada em uma única parte daquele brinquedo, daquele jogo, tá? Então é sempre restrito, sempre repetitivo. E também em relação à hiper, que é mais, ou a hiporreatividade, né, aos estímulos sensoriais. Então são crianças que ou têm uma reação maior do que o esperado ou aquém do esperado nos sentidos. Então, às vezes, dificuldades para lidar com sons, com cheiros, com imagens, com cores, ou às vezes um interesse muito grande. Então é muito comum às vezes a gente ver crianças autistas com um interesse muito grande por objetos, por exemplo, que piscam, que emitem luzes. Não aquele interesse da criança, né, típica, que é de conhecer, de ver, mas uma coisa muito focada, de passar minutos, horas, às vezes olhando para o mesmo ponto de luz, para o mesmo foco. Assim como também, às vezes, são crianças que têm muita perturbação com sons. Então, hoje a gente já tem até legislações que regulamentam sobre fogos de artifício, né? Por quê? Porque são indivíduos, né, dentro do espectro autista que tem uma dificuldade com sons porque são hiperreativas, tem uma resposta, uma reatividade muito maior àquele estímulo sensorial do que as crianças típicas. E isso pode ser tanto para mais quanto para menos. Então a gente pensar sempre o diagnóstico com base nisso também, para perceber se a gente precisa estimular mais ou se é preciso deixar de estimular uma área e estimular outras. E o critério B também vai nos trazer o mesmo exercício anterior, que é da gente perceber e especificar a gravidade. A gravidade sempre pensando no suporte que aquela criança precisa para conseguir desenvolver ou deixar de desenvolver aquilo que está muito rígido. Se ela precisa de um suporte leve, a gente falaria de um grau 1. Se essa criança precisa de um suporte mediano, um grau 2, um grau médio. Se essa criança precisa de muito apoio para conseguir lidar com os aspectos aqui do critério B, dos padrões repetitivos e restritivos do seu comportamento, a gente vai falar de uma situação mais agravada. E o critério C, também muito importante, porque vai falar, né, sobre aquilo que eu disse lá no início, né, que os sinais, os sintomas, essas características, elas têm que estar presentes já de maneira precoce no desenvolvimento dessa criança. Então é uma criança, um sujeito que sempre foi muito bem na infância, aí lá na vida adulta começou a ter um padrão restritivo de comportamento. A gente precisa já levantar a suspeita de que isso não necessariamente seria um autismo tardiamente diagnosticado, mas às vezes mais relacionado com outras questões de saúde, às vezes mental ou neurológica, porque o nosso terceiro critério, o critério C para o espectro autista, é que esses sinais e sintomas tenham ocorrido e ocorram de maneira precoce no desenvolvimento, ou seja, no primeiro, segundo, no mais tardar no terceiro ano de vida daquela pessoa, seja essa pessoa chegando para nós num diagnóstico, numa avaliação, criança ou adulto, é importante olhar para esse histórico de vida. O critério D, que seria o nosso quarto critério diagnóstico, é saber
é que esses sintomas, que aquilo que a família traz, ou que a gente percebe no atendimento, no nosso processo de avaliação, ele está trazendo prejuízos no funcionamento social, ou seja, na interação com outras pessoas, no aspecto profissional, se for um adolescente, um adulto que já esteja no trabalho, e também em áreas importantes da vida desse indivíduo. Então, se é uma criança, por exemplo, com 6 anos, que está na creche, isso precisa trazer um prejuízo nessa área, na escola, na família. Então, onde esse indivíduo está se relacionando, ele tem prejuízos nessa área, e isso é um quarto critério. Não, a criança ela tem uma dificuldade, ela tem uma estereotipia, mas ela vai muito bem na escola, vai muito bem na família. Então a gente precisa já levantar a bandeira. Será que esses sintomas não estão relacionados com outro critério diagnóstico, com outra patologia e não necessariamente no TEA? Porque eu sempre gosto de falar muito para os meus supervisionandos, para pessoas que eu oriento e até para as famílias, né? Que o TEA, ele não é só um conjunto de sintomas, mas são sintomas que estão relacionados numa psicodinâmica, ou seja, num funcionamento interno psicológico, neuropsicológico, que traz ali prejuízos para diferentes esferas, áreas da vida. E o quinto e último critério é a gente perceber que essas dificuldades, esses padrões restritos, repetitivos do comportamento, eles não são mais bem explicados pela deficiência intelectual. Muitos e muitos indivíduos com TEA têm o diagnóstico também da deficiência intelectual, mas a gente não pode pegar a questão da deficiência intelectual, que traz prejuízos para a criança, e já falar que aquilo é um TEA. Então precisa estar muito bem diagnosticado e diferenciado uma coisa da outra. E vão ser também nas próximas aulas que a gente vai esmiuçar melhor como que a gente faz essa avaliação, essa discriminação para saber o que é uma coisa e o que é outra. E nem, né, a gente pode pegar o transtorno do espectro autista e correlacionar ele com outros transtornos globais do desenvolvimento. Porque às vezes a criança tem outro transtorno, que não é o TEA, mas que tem sintomatologias muito parecidas. E aqui vocês também vão ver no slide algo que é muito importante. Deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, como eu disse agora há pouco, eles são comórbidos, ou seja, eles têm uma chance muito grande de acontecerem juntos. Por exemplo, diabetes e hipertensão. São duas doenças diferentes, mas que muitas e muitas vezes elas aparecem juntas. O TEA e a deficiência intelectual são duas coisas distintas, mas que em muitos casos elas estão juntas. Nem todo autista vai ter a deficiência intelectual, nem como todo deficiente intelectual vai ter o autismo, mas as duas coisas muitas vezes podem estar acontecendo ao mesmo momento. E por que é importante colocar isso? Porque hoje o manual de transtornos, né, o DSM-5, a CID-11 já coloca a importância de quando o profissional for fazer esse diagnóstico, ele já especifique-se essa criança tem uma deficiência intelectual junto ou não, porque isso traz uma grande diferença para a vida daquela pessoa, para as terapêuticas que vão ser adotadas, assim como para os cuidadores, para a escola. Porque uma coisa é uma criança com TEA só, e outra coisa é uma criança que tem TEA e deficiência intelectual junto. E também especificar, né, qual que é o grau de deficiência intelectual dessa criança. Sabendo que o diagnóstico para deficiência intelectual, ele necessita de testes neuropsicológicos e de testes psicológicos de QI, tá? Mas não só testes, mas uma avaliação completa, e que um dos pontos dessa avaliação é
o uso de instrumentos padronizados e cientificamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, para garantir ali uma fidedignidade nessas informações. E junto com a especificidade, né, na hora de fazer o diagnóstico, é especificar se o autismo, se aquele TEA, o transtorno do espectro autista para aquele sujeito, está relacionado com alguma condição médica, genética ou ambiental, que isso é muito importante. São muitas informações, então vocês vão aos poucos pegando esses materiais, estudando, fazendo as leituras, porque em uma aula, às vezes a gente não consegue absorver tudo, tá? Aqui é um primeiro ponto para trazer essa temática para vocês conseguirem compreender e terem o desejo de aprofundar os conhecimentos, tá? Uma vez que a gente falou de diagnósticos, a gente falou de sintomas, a gente falou aí dos critérios, né, que os manuais nos trazem, é muito importante nós, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, professores, educadores, refletirmos sobre essa construção diagnóstica. Então aqui eu trago, né, o que é muito importante hoje, que os estudos profissionais da área sempre nos trazem, sobre o caráter dimensional do TEA. Ou seja, qual que é a dimensão que aquele transtorno representa para aquele sujeito. Porque às vezes a criança ela tem o diagnóstico de TEA, mas o caráter dimensional daquilo não é tão grande. É uma dimensão leve, pequena. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas famílias relatam também para mim durante as avaliações, durante os atendimentos, que sofrem muitos preconceitos, indiferenças sociais, às vezes por até achar, né, de outras famílias, de conhecidos, parentes, sua criança ela não tem TEA, porque ela não tem tal comportamento. E por que às vezes aquela criança tem o diagnóstico de TEA, mas não tem aquele comportamento estereotipado? Porque às vezes ela está num grau leve, mediano do espectro. Então a gente tem que ter muito cuidado para não confundir as estereotipias, para não pegar aqueles casos graves e achar que o autismo é só aquilo. Porque hoje a gente fala de uma dimensão maior, a gente fala de espectro e, portanto, de níveis de funcionalidade, de autonomia distintos para cada sujeito. Cada sujeito é singular, ele é individual e ele precisa ser visto na sua particularidade. Então eu sempre trago, né, a importância da gente pensar os níveis de gravidade que aquilo tem para o sujeito. E, portanto, qual que é o grau de suporte que aquela criança vai precisar. Porque às vezes uma criança com TEA leve, ela precisa de um suporte mínimo. Às vezes ela nem precisa de um professor de apoio e ela consegue se desenvolver bem. Às vezes outra criança que também tem o TEA, mas que precisa de um grau, de um suporte substancial, ela vai precisar também de um suporte e a dimensão desse transtorno para ela vai ser maior do que para outro. Então, sempre pensar, né, na funcionalidade, o quanto que esse indivíduo consegue funcionar dentro das esferas da sua vida, nas atividades de vida diária, nas interações sociais, seja na escola, na família, com os amigos, sempre observando isso. Por quê? Porque toda essa visão ampla, a gente consegue fazer um bom planejamento das estratégias que nós vamos usar para as nossas intervenções. Sejam intervenções clínicas, sejam intervenções em contextos familiares, contextos escolares. Então, se aquela criança precisa de um grau de suporte alto, nós precisamos pensar estratégias terapêuticas que vai garantir que aquela criança evolua para precisar cada vez menos suporte, num sentido de garantir, de desenvolver autonomia para aquele sujeito. Não que vai ser descartado o suporte, mas que ele vai precisar cada vez menos,
Para isso que as intervenções de psicologia, de terapia ocupacional, as intervenções da escola são muito importantes, para garantir que aquele sujeito aumente a sua funcionalidade e que a funcionalidade do outro, que vem como suporte, vai sendo menor a cada momento, de acordo com o desenvolvimento das habilidades comunicativas, sociais, socioemocionais, neuropsicológicas, psíquicas e assim como tantas outras. Então, a nossa reflexão é sempre nesse sentido, tá? Pensar que a deficiência intelectual ela é comórbida no TEA. Então, hoje as pesquisas nos traz, né? E esse livro ele é muito bacana por isso, porque ele traz dados muito atuais, falando para a gente que entre 45% e 60% das crianças com TEA também apresentam uma deficiência intelectual. E algumas crianças que têm TEA apresentam ilhas de habilidades. Então, às vezes, tem dificuldades com muitas coisas, mas em um assunto, em uma habilidade específica, ela apresenta um bom desempenho. Então, às vezes, isso também acontece das famílias relatarem. A minha criança ela tem muita dificuldade, mas ela foi na casa de um conhecido e com tal assunto ela foi super bem e eles chegaram a me falar que eu estava inventando que o meu filho, a minha filha tem TEA. E aí a gente tem que entender esses funcionamentos para a gente perceber que as crianças autistas muitas vezes têm habilidades em um assunto específico, mas têm dificuldades em muitos outros. Esses indivíduos também apresentam comunicações muito peculiares. A gente sabe hoje que 20 a 30% dos autistas são não verbais. E destes que não são verbais, eles tiveram a linguagem em muitos momentos e que ela foi retrocedida posteriormente. Então são crianças que tinham, às vezes, uma boa capacidade comunicativa e perderam essa capacidade. Eu atendi uma vez uma mãe que ela chegou muito angustiada no atendimento, justamente porque o filho tinha muitas habilidades comunicativas de linguagem verbal e de repente ele perdeu toda a capacidade de fala. Então isso também é um quadro comum nos transtornos de espectro autista. São crianças que apresentam especificidades na sua fala, ecolalia, que é a repetição do que o outro fala, linguagem pouco flexível, então tem uma rigidez, às vezes usa as mesmas palavras, tem uma dificuldade na pragmática, ou seja, nesse jogo das palavras, tem dificuldade de fazer alternância de turnos, uma falta, né, dessa troca onde um fala, depois o outro fala e depois eu falo. Dificuldades para reconhecer duplos sentidos, os sarcasmos, as piadas, assim como também tem dificuldades nas brincadeiras simbólicas, ou seja, a funcionalidade do brinquedo, né? Criar histórias, saber a função daquilo. São crianças muitas vezes concretas, ou seja, ficam muito fixas no objeto brinquedo em si, na roda do caminhão, ou em alguma funcionalidade do brinquedo, sem observar o todo daquele funcionamento, daquele brinquedo e usar ele até para diferentes contextos. Assim como a gente também tem as alterações sensoriais, como eu disse anteriormente. Então, são crianças que muitas vezes precisam de intervenções da terapia ocupacional ou de um profissional habilitado para fazer a integração sensorial, que é a capacidade de reunir todos os sentidos de uma forma que garanta autonomia e funcionalidade para aquele sujeito. Agora, uma vez que nós já falamos sobre a conceitualização do TEA, nós vamos falar sobre a epidemiologia, ou seja, as taxas de prevalência, de incidência desse transtorno, desse funcionamento dentro da população. Hoje, as pesquisas nos trazem que a incidência de autismo é em cerca de 1% da população. Algumas pesquisas mostram um pouco mais, algumas um pouco menos.
mas a média girando em torno deste 1%. Pode parecer muito pouco, 1%, mas quando a gente fala de vidas, de números, é uma quantidade muito significativa de pessoas que têm ou terão esse diagnóstico em suas vidas. E daí a importância de nós, profissionais da saúde, da educação, do serviço social, estarmos instrumentalizados, preparados para sabermos como lidar com essa realidade e como encaminhar e diagnosticar de uma maneira adequada esses sujeitos. Hoje existe um diálogo, né? Uma consideração de que os casos de autismo se aumentaram muito. Na verdade, hoje nós temos, né, critérios diagnósticos mais claros, critérios diagnósticos mais amplos, desde níveis mais leves até mais acentuados. E hoje a chance, né, de uma pessoa receber um diagnóstico correto é muito maior do que há 10, 20, nem 30 anos atrás. Por quê? Porque hoje os manuais de classificação dos transtornos mentais, emocionais, eles estão de maneira acessíveis em todas as partes do mundo por diferentes profissionais e até mesmo as famílias, né, com o avanço da tecnologia, da informação, conseguem hoje ter mais dados e conseguir fazer essas buscas diagnósticas com maior propriedade. Outra questão também relacionada a esse possível aumento da taxa de autismo é a questão de que hoje, na nossa sociedade contemporânea, nós temos tido pais que estão se tornando pais e mães mais velhos, e isso também está correlacionado com uma maior taxa de crianças prematuras, e uma vez que a prematuridade é um risco aumentado para o transtorno do espectro autista, a gente tem algumas pesquisas correlacionando possíveis números maiores de autistas com essa questão. Mas o principal é em relação a hoje nós termos informações, diagnósticos mais acessíveis e mais amplos, seja para populações que têm menos condições, como em países subdesenvolvidos como o Brasil, até países com bom desenvolvimento. E falando em taxas de prevalência, em epidemiologia, é importante a gente colocar quais são os subgrupos de risco ou de maior risco para o desenvolvimento do autismo. Hoje, as pesquisas nos mostram que para cada uma menina com autismo, nós temos 4 meninos. Então, os meninos, homens, fazem parte de um grupo com maior risco para desenvolvimento do autismo, uma vez que a incidência entre eles é maior do que entre elas, tá? Hoje a gente sabe também, e vocês vão acompanhar no slide, que quando um irmão, né, tem o diagnóstico de autismo, a chance de outro irmão também ter o diagnóstico gira em torno de 3 a 19%. Para gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos, nós temos a chance de que se um desses gêmeos receber o diagnóstico, o irmão vai ter entre 50% e 95% de chance de ter o autismo. Não é, e aqui é importante a gente fazer esse adendo, de que não é gêmeos que têm mais chances de ter o TEA, mas quando um desses gêmeos tem o TEA, o outro tem muito mais chance de também ter esse diagnóstico. Em relação aos gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos não idênticos, nós vamos falar de uma taxa menor, mais alta, entre 10% e 30%. Então, se um desses gêmeos recebeu o diagnóstico, o outro tem uma chance bem grande também de ter esse transtorno. E para a gente complementar a questão da epidemiologia, a gente falar um pouquinho dos fatores de risco. Então, hoje a gente sabe que partos complicados, baixos pesos no nascimento, menor tempo de gestação, ou seja, a prematuridade, a hipóxia,
A idade dos pais. Então, quanto maior a idade dos pais, mãe ou pai, mais chances essa criança pode ter de desenvolver a IUTEA, assim como a exposição intrauterina a infecções virais e também o contato com pesticidas. Então, algumas pesquisas trazem isso, mas a gente sabe que isso são aspectos muito pequenos, porque a gente fala de algo muito maior a nível de neurodesenvolvimento. Então, a gente não precisa, às vezes, criar uma aflição. Nossa, teve uma infecção enquanto estava gestante, então o meu bebê vai ter autismo, vai ter um transtorno do espectro autista. Não necessariamente. São algumas pesquisas trazendo esses dados, mas isso são questões muito mais sutis do que a questão do neurodesenvolvimento como um todo. Falado isso, vamos agora falar, né, dos sinais e sintomas precoces. Hoje é muito importante a gente ter essas informações científicas, né, no nosso repertório profissional, para que nós saibamos que quanto mais precoce é feito um diagnóstico, maior a chance positiva daquela criança ganhar em autonomia, em funcionamento neuropsicológico, social, comunicativo e também de cognição. Não é que nós vamos fazer um diagnóstico precipitado para que essa criança receba o diagnóstico e o tratamento. O mais importante quando a gente fala de crianças de 12 meses, 18, 20 meses, ou seja, 1 ano, 2 anos, o mais importante não é fechar o diagnóstico, mas a gente observar esses sinais e esses sintomas, entender que eles já estão presentes nessa idade, para que a gente já consiga fazer intervenções nesse sentido. Então, você profissional, você familiar, não precisa ficar desesperado para ter ou dar o diagnóstico, mas é importante ter em mente esses sinais, esses sintomas e trabalhar de maneira terapêutica com esses dados. Então, mais importante do que um diagnóstico é o que a gente vai fazer com as informações. O diagnóstico ele é muito importante, mas ele não precisa ser feito de maneira precipitada. Quando ele é feito de maneira precoce, adequada, de forma segura, ótimo. Mas se tem dúvidas, não feche esse diagnóstico, deixa isso em aberto e vai trabalhando com os sinais e com os sintomas que estão aparecendo. Então hoje a gente já sabe, né, que crianças que são diagnosticadas com TEA, já nos seus 6 a 12 meses já apresentavam seus primeiros sinais. Então as intervenções também podem ser feitas nesses períodos com maior chances prognósticas e também com menor gasto público e privado. Então, a gente fala de qualidade de vida e de baixo custo para essa qualidade de vida. Então, são bebês, são crianças que já apresentam déficits em atenção compartilhada, ou seja, quando vários adultos, outras crianças estão observando algo, é uma criança que fica mais alheia, não consegue fazer esse acompanhamento da troca de olhar, do que o adulto está olhando, ela também olhar. Então, apresenta um déficit, né, uma dificuldade, comprometimentos na linguagem. Então, são crianças que às vezes não estão balbuciando, emitindo sons, é um bebê mais silencioso, ou é um bebê muito irritadiço, nervoso. Esses problemas de comportamento, como hiperatividade, agressividade, também estão presentes, são sinais para serem observados. Desvios, né, na capacidade de apontar os objetos, de mostrar, de dar nome, às vezes nem de nomear, mas simplesmente de apontar. Então, às vezes, essa dificuldade de mostrar, de demonstrar um interesse também tem essa dificuldade. Troca de olhar prejudicadas. Então, às vezes, são bebês que não fazem tantas trocas de olhar com a mãe, com aquele que está amamentando, com aquele que está cuidando, com aquele que está conversando.
é uma criança que fica mais alheia, e daí a importância das intervenções, de instrumentalizar essa família para conversar com esse bebê, para interagir, estimular, para chamar esse bebê para esse olhar, para essa troca, porque é nesse momento que isso é construído. Então é aí que tem que ser feita as intervenções, ou seja, essa troca com o bebê, essa troca com a criança. São crianças que têm dificuldades, né, precoces na questão da autoorientação. Então, às vezes falam o nome, não respondem, falam o nome, não consegue olhar, não consegue perceber que o nome é relacionado a ele ou ela. Isso também é frequente. Comunicação social atípica, então são crianças às vezes que em vez de na idade ali de 1 ano e meio, 2 anos estarem falando, às vezes estão muito ligadas ao toque, pega a mão do adulto para pegar aquilo que ela deseja, ao invés de ter uma autonomia de buscar. Apresentam, né, modos de brincar muito incomuns. Então, é muito comum ver nos atendimentos crianças que ficam muito focadas em uma parte do objeto de maneira repetitiva. Não estou falando, né, da questão de seriar os brinquedos, ou seja, enfileirar, porque isso é típico de muitas crianças na fase do desenvolvimento, mas algo muito rígido que se passa horas fazendo a mesma coisa. E que não tem um sentido, às vezes não tem uma brincadeira, uma historinha junto. E os prejuízos sensoriais, como eu disse anteriormente, né, que pode ser uma reatividade ou uma hiperreatividade nas questões sensoriais, ou seja, sons, imagens, tato, paladar. Então daí que surgem às vezes muitas questões relacionadas à seletividade alimentar em sujeitos com esse diagnóstico, dificuldade às vezes com barulhos altos, ou às vezes não demonstram responsividade a um som, e aí é necessário investigar. Estamos falando de uma surdez, de uma deficiência auditiva, ou é de uma dificuldade sensorial, né, de troca. E também bebês e crianças que no seu desenvolvimento precoce apresentam as funções regulatórias de maneira deficitárias. Então, crianças que têm dificuldade com sono, dificuldade com alimentação, que têm dificuldade em manter a atenção, o foco. Isso também são sinais e sintomas precoces que a gente já observa de maneira muito frequente, mas principalmente de maneira precoce, tá? Então, esses são sinais e sintomas que eu trouxe aqui ilustrado para que vocês busquem e aprofundem nos seus estudos aí ao longo aí da jornada de vocês, das capacitações. E por final, eu vou deixar aqui a bibliografia. A bibliografia vai trazer aí para a gente, né, este livro e mais especificamente as autoras deste primeiro capítulo, onde a gente falou sobre conceitualização e a epidemiologia do transtorno do espectro autista. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham trazido reflexões, que tenha tido a oportunidade de fazer com que vocês tenham o desejo pelo estudo desse diagnóstico que tem sido cada vez mais requisitado por todos os profissionais da área de saúde e de educação. E eu deixo aqui o meu agradecimento e o meu carinho, e nós vamos nos encontrando em próximas e em futuras aulas e vídeos. Então também me sigam pelas redes sociais, está na descrição desse vídeo, e até mais!